Bom, pessoal, boa noite. O som tá ok aí, tá tranquilo? Beleza, vamos esperar uns 2, 3 minutinhos aí, a gente já começa. Pedro e David, pode começar ou quer esperar um pouquinho mais aí? Ah, opa, Fábio, tudo bom? Ô, David e Pedro, só uma coisa que eu não... Eu preciso ativar alguma coisa aqui para gravar alguma coisa? Como é que é? É só falar mesmo. Beleza, então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui. Todo mundo consegue ver aí na tela aí, tranquilo? Eu ouvi perfeitamente. Então, beleza, então vamos lá. Bom, meu nome é Zaidi, para quem não me conhece aí, eu trabalho com Sencha Touch e XTJS, já tenho com ST eu já tenho mais de 5 anos, com Sencha Touch desde a versão 0 ponto alguma coisa, não lembro exatamente quanto tempo. Eu trabalho basicamente com aplicações RIAs, web e mobile, e também trabalho numa empresa que não tem nada a ver com isso, de processamento de imagem em Java, C, C++, uma parte mais de negócio, aí, mais back-end. Então, vamos lá. Tá aqui meu Twitter, ok? Meu GitHub, que tem um código lá, algum código de vez em quando eu posto lá, beleza? Então vamos começar a falar sobre os... Tá, então deixa eu aumentar o áudio aqui. Só um instante, então. Peraí. Melhorou? Tá bom?
Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pera aí, deixa eu tentar encontrar um limiar aqui razoável. Tá ok agora? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, antes de eu só começar, eu queria saber aí quem é que programa para mobile, em qualquer tecnologia, seja ela qual for, e quem sabe JavaScript. JavaScript puro, sem nenhuma lib, sem nada. Ok? Então, beleza. Quem sabe, assim, o razoável aí de JavaScript já pode começar a usar o Sencha. Então, vamos começar. Vou falar do framework agora. Ok? Vamos lá. A gente vai falar de Sencha Touch 2. Depois eu vou falar de Sencha.io, Sencha Platform e PhoneGap. Beleza? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre Sencha Touch 2, eu vou falar rapidamente sobre Sencha, que é a empresa. Então, ela tem aproximadamente 1,5 milhões de desenvolvedores pelo mundo. Esse número aí já é um pouco antigo, não tem esse número atualizado. Eu sinto que já deve ter chegado aí na casa de 2 milhões. Ok? Ela tem alguns produtos, o XTJS, que é para a gente construir aplicações web desktop. Tem crescido muito e substituindo aí uma boa fatia aí depois que o Flex, Adobe, essa confusão toda de largado, lá para a comunidade, enfim, tem muita gente migrando para o Flex, ou migrando para o XT, desculpa. Tem o XT GWT, que é para você usar também o XT com GWT do Google. O Sencha Touch, que é o que eu vou falar. O Sencha Animator, que é uma ferramenta parecida com o Flash, para você fazer animações, mas ele usa CSS3, onde tem lá a sua timeline, etc. O Sencha Architect 2, que eu também vou mostrar rapidamente, que é uma ferramenta de drag and drop para fazer aplicações com XT e ou com o Sencha Touch. Okay? E o Sencha.io, que é um serviço, eu vou falar mais para o final. Então, como é que começou isso aqui tudo? A empresa ela já tinha um produto chamado XT há muito tempo. Antes dela se chamar Sencha, ela nem era empresa, o XT ele foi uma lib que trabalhava junto com o IOI, o Yahoo User Interface, se não me engano, eu sempre esqueço o que significa o IOI. E depois de um tempo ele passou a se chamar XT. Depois disso, criou-se uma empresa e etc. O ST foi evoluindo. Quando chegou na versão 3, ele se juntou com outros produtos e a empresa passou a se chamar Sencha. Nessa época, na época que estava no ST3, atualmente ele está no 4, a empresa pensou o seguinte: bom, a gente tem um monte de desenvolvedor web que já usa alguns produtos nossos. E a gente precisa fazer com que esse cara passe a programar para mobile também. Então, qual foi a ideia que ela teve? Bom, como é que a gente pode usar o que o cara já sabe de web para programar para mobile? Qual era o problema na época? Bom, começou-se com o iOS, depois surgiu o Android, antes disso já tinha o JME, por exemplo. Então, qual era a dificuldade? Para você programar para iOS, você tinha que aprender Objective-C. Para você programar para Android, você tinha que aprender Java. Para você programar para BlackBerry, também tinha que saber Java, mas as APIs são diferentes do BlackBerry. Para você programar um antigo Nokia lá, você tinha que ir no Symbian, tem que saber ou C, C++, ou Qt, enfim. Tinha outras libs agora, por exemplo, como o Windows, você sabia C Sharp, .NET e variações. Qual era o problema disso? Você tinha que aprender muita coisa. Então, se você quisesse atender pelo menos as duas maiores plataformas, que era iOS e Android,
você tinha que aprender Objective-C e Java. Além disso, qual era o problema? As empresas que lidavam com isso, você tinha que ter no mínimo 2 equipes. Então, você tinha mais gente para pagar, mais gente para manter. Era mais complicado de você dar manutenção no seu código. Então, se você lança uma versão para iOS e Android, como são duas plataformas e códigos diferentes, quando tinha bug no seu código, você podia ter bug em uma e não ter bug na outra, e aí você tinha que consertar em duas plataformas, manter bugs diferentes, enfim, era um caos. Então ela pensou o seguinte, bom, como é que a gente pode minimizar isso? A gente vai fazer com que todo mundo que saiba programar para web consiga programar para mobile sem ter que aprender esse monte de coisa. Pensando nisso, foi que ela lançou o Sencha Touch. Então qual é a ideia do Sencha Touch? Ele foi o primeiro framework HTML5 para mobile web app. Então ele foi primeiro o precursor para a gente programar para mobile com o que a gente já sabia da web. Ele ganhou muita força e muita coisa passou-se a ser possível fazer com o advance aí do HTML5. Ele é completamente free. Por exemplo, o XTJF ele tem 2 licenças, paga e free. No caso do Sencha Touch isso não existe, então ele é completamente free. Ele tem uma vasta documentação, vou mostrar daqui a pouco. Então tudo que a gente quiser também de mobile em geral, ou seja, de qualquer aplicação que a gente precisa integrar com dados, componentes chiques e completos, ele é fácil de mudar temas, etc. Ele é basicamente baseado em CSS3, HTML5 e JavaScript, sendo que você basicamente não escreve nem nada de HTML5 nem nada de CSS3. A gente basicamente programa em JavaScript. Então, por isso que eu perguntei quem sabia JavaScript, que é basicamente isso que precisa para poder programar no framework. Ele é baseado em WebKit e roda nas plataformas iOS, Android e BlackBerry. Então atende aí a, sei lá, 80%, 90% do mercado. Okay? Ele tem um approach orientado a objeto, eu vou mostrar depois mais para frente o código, e vocês vão ver como é que ele funciona. Mas basicamente ele é um framework que você consegue programar em JavaScript e desenvolver aplicações para mobile. Então ele surgiu com essa ideia de aproveitar o que as pessoas já tinham, já sabiam da web para programar para mobile, sem ter que aprender 10 milhões de coisas. Okay? Bom, o que o framework tem? O que o Sencha Touch tem? Ele tem coisas, parte de layouts e componentes, temas e ícones, parte de orientação e animação, eventos de touch que a gente tem comum, né, em aplicações móveis e scroll, pacote de dados. Ele é feito em MVC e ele tem ainda o Sencha Touch Charts, que é a parte de gráficos. Essa parte especificamente é paga. Então é a única coisa que no Sencha Touch é pago. Se você quiser usar gráficos, ele não simplesmente gera gráficos, você consegue interagir com os gráficos, dar zoom, um gráfico de pixel você consegue girar, daqui a pouco eu mostro. A única coisa que é paga, custa $99 a licença. Okay? Mas o Sencha Touch, se você não usar a parte de gráfico, ele é completamente free para aplicações open source ou comerciais. Alguns componentes deles. List é um componente básico aí de aplicações mobile, são listagens. Então tem list de group sortable, daqui a pouco eu mostro. Navigation view, é o cara que você vai, conforme você vai botando componentes, quando ele coloca sozinho um botão de back, sabe para onde você vai voltar e coisas do tipo. Carrossel, picker, overlay, slide, forms, toolbars, botões e alguns outros. Okay? Daqui a pouco a gente mostra. MVC, o framework ele trabalha com esse approach, eu creio que grande parte do pessoal aqui deva conhecer, não é nada de outro mundo. Que facilita bastante o desenvolvimento, então às vezes eu trabalho com equipes remotas, então às vezes eu estou lidando com uma view e um model, o cara está fazendo o controller e assim por diante, a gente consegue paralelizar o trabalho de uma forma maior. Além disso, ele tem toda a parte de histórico, então quando você vai
O SenchaTouch a gente consegue fazer duas coisas. Ou aplicações embarcadas, ou aplicações mobile web, para rodar num browser. Então, no caso de browser, histórico é importante porque ele coloca algumas URLs e etc. para a gente navegar. Daqui a pouco eu também mostro. Okay? Isso tudo integrado com a parte de rotas. Ele tem uma coisa que criaram no SenchaTouch na versão 2, foi um cara chamado Profiles. O que é esse cara? Ele basicamente, você cria algumas regras e ele detecta se você está num tablet ou num celular, ou se você está no Android ou no iOS. E a partir disso você consegue customizar algumas coisas. Por exemplo, a tela do iPad é muito maior que no iPhone. Então, geralmente, a gente tem um layout diferente para o iPad, diferente para o iPhone. Então, você consegue detectar isso. Em tempo de execução, ele mostra determinadas coisas para o iPad e não mostra algumas coisas para o iPhone. Mas todo o core da sua aplicação continua o mesmo. Então, você desenvolveu da mesma forma, seus controles, as suas lógicas, os seus modos, acesso a dados, tudo isso continua o mesmo. E, basicamente, você customiza só meia dúzia de coisas nas suas views. Okay? Build. Ele tem build nativo atualmente só para duas plataformas. Ele não tem ainda o build nativo para BlackBerry. Ele tem um build nativo para Android e iOS. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente constrói uma aplicação do zero, faz o build, etc. E com esse build, a aplicação vira nativa. Ou seja, você vai publicar ela na App Store, na Apple Store, ou no Google Play. O usuário vai baixar ou comprar, ou seja o que for, e você vai ter acesso a coisas dos dispositivos, como câmera, notificações e coisas do tipo. Okay? Tá. Por enquanto, o slide a gente vai parar aqui agora, e agora eu vou mostrar um pouquinho de código de tudo isso que eu falei. Então vamos lá. Como é que a gente inicia no Chrome? Deixa eu me abrir o navegador aqui. Então, esse é o site da empresa, sencha.com. Assim que vocês entrarem, vão ver aqui o Sencha Architect, daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui embaixo vocês vão encontrar dois links, STJS4 e Sencha Tech 2. Então aqui em cima em Products tem vários produtos, ok? A gente vai entrar aqui em Sencha Tech 2. Ó, pessoal, só uma coisa, eu não estou lendo as perguntas agora, eu tinha combinado de responder algumas perguntas no final. Então, vocês podem ir postando aí, depois a gente dá um rollback aí no chat, aí no final eu respondo aí, ok? E então tem aqui o overview do framework, algumas coisas que você consegue fazer, etc. Filters, demos e etc. Ok? Ó, aqui já tem uma coisa legal. Você consegue, vou startar aqui, Something Happens, eu não sei o que é, depois eu starto então na minha máquina. Então como é que a gente instala ele? Basicamente é um download, você vai fazer aqui um download, é um zip, ok? Depois de você baixar, você basicamente vai precisar descompactar o zip num servidor qualquer. Eu, por exemplo, estou usando o Apache. Okay? Então, como ele tem alguns exemplos de acesso a dados, etc., recomendo que você tenha algum servidor qualquer para você poder testar com todas as funcionalidades. Bom? Depois de baixar, deixa eu me abrir aqui, meu Finder, e achar a minha pasta. Eu tenho aqui ele descompactado. Então aqui a gente tem várias pastas. Não vou falar sobre todas elas, ok? Mas basicamente aqui a gente tem pasta de exemplos, pasta de command, que eu vou falar daqui a pouco, documentação, os sources tem CSS, imagens, etc. O source que tem todo o arquivo, todo fonte, de forma que a gente consegue ler, separado em arquivo. E os arquivos que a gente usa em build. Okay? Sobre a documentação, tem a página online, do Sencha-Tech 2. A documentação é muito completa. Okay? E é uma das melhores, sinceramente, uma das melhores documentações que eu já usei de qualquer linguagem.
Então, por exemplo, se eu procurar aqui sobre list, ele acha aqui qual é o new list, eu sou redirecionado, aqui você tem toda a API, sendo redirecionado para ele. Tem os exemplos aqui on the fly, então eu consigo, aqui no browser mesmo, já testar. Eu consigo ver o código dele. Eu posso, por exemplo, mudar aqui para exemplo XXX, ZZZ, e no Live Preview ele aparece aqui. Então eu consigo, na própria API, mudar aqui, debugar um pouquinho, etc. Brincar um pouco com os exemplos. Tem alguns outros exemplos. Eu consigo ver quais são as configurações, propriedades, métodos, eventos, algumas variáveis de CSS que a gente pode customizar, daqui a pouco eu falo sobre. Posso filtrar aqui, por exemplo, sei lá, CLS, por exemplo, que é tudo de CSS, então ele filtra, me mostra só o que tem. É uma API muito fácil, muito boa, das APIs assim que hoje em dia eu sinto falta quando eu estou em algum outro framework de qualquer outra linguagem, não tem uma API parecida. Sim, aqui ainda a gente tem a home, tem aqui a segunda aba que é a API. Na terceira a gente tem alguns guias. Então, eu recomendo que quem queira começar, dá uma olhada nesses guias, tem passo a passo aqui de várias coisas. Okay? Alguns vídeos, geralmente são do Sencha Conference, SenchaConf, são conferências que já fizeram 2 vezes anuais, e aí depois eles liberam o vídeo para a comunidade. E aqui no final, a parte de exemplo. Então aqui, por exemplo, eu vou abrir o Kitchen Sink, que é um exemplo com as funcionalidades básicas. Então aqui na parte de User Interface, por exemplo, olha aqui que ele tinha botões, pode customizar os botões, você consegue ver o código-fonte aqui. Okay? Parte de forms, então aqui tem vários componentes. List, então tem customizações de list. Okay? Consegue listas, por exemplo, com índice aqui. Consegue ordenar, fazer sorte, filtrar. Listas de list, que são listas encadeadas. Então, feedback aqui. Ícones, então toda a parte de ícones aqui. Barras. Carrossel, a gente consegue arrastar, tanto vertical como horizontal. Abas, ele também põe uma abas inferiores aqui com badges que a gente chama. A parte ainda de overlay. Então aqui Action Sheet, Prompt, Speaker, esse carinha aqui. Então, parte de user interface bem completa. Isso tem aqui animações, eventos, como lidar com dados. Ok? Não vou mostrar tudo aqui, porque é muita coisa. Mas depois vocês olhem com calma, beleza? Só para apresentar. E se vocês repararem aqui, eu consigo alterar qual é o formato. Então, reparem, por exemplo, o mesmo código aqui, em caso de no telefone, ele alterou a interface. Então, no tablet, ele colocou aqui o menu à esquerda e mostra a tela aqui. E no fone, ele alterou para interface menor. Então, isso geralmente a gente faz com profiles. A gente customiza só algumas coisas e todo o core, navegação e etc. continua da mesma forma. Provê uma reusabilidade do código muito grande. Além de, claro, a reusabilidade padrão, que é você escrever um único código e rodar em iOS, Android e BlackBerry, sem você ter que se preocupar com qual ambiente que você está e etc. Okay? Então, o que eu queria mostrar agora? Eu queria mostrar um pouquinho de código. Bom, então, aqui na página da Sencha, além do download, existe um cara chamado Sencha SDK. Isso é uma ferramenta que existe para a gente customizar. Ele cria já alguns projetos padrões para a gente, algumas coisas, já o arcabouço da nossa aplicação. Beleza? Antes de eu começar a mostrar isso, depois que baixar, para instalar é muito simples, é Next, Next, acabou. É disponível para Mac, Linux e Windows. Okay? Podem baixar lá, instalar, facilita e eu vou usar ela aqui. Vou só aumentar a fonte do meu terminal. Deixa eu ver rapidamente aqui as perguntas. Foram muitas. Vou ver como foram as dúvidas, só se tem alguma dúvida inicial que eu possa ir respondendo logo. Deixa eu ver.
Deixa eu vasculhar o chat aqui que tem muita coisa. Com relação ao Windows Phone, eles simplesmente ainda não dão suporte. Não sei exatamente qual o motivo específico. Na época que o Sencha Touch foi lançado, o 1 nem existia ainda, o Windows Phone estava muito incipiente. Quando lançaram o 2, o Windows Phone já era mais concreto. Mas eles evoluíram muito o framework, mudaram muita coisa. E eu não sei como é que está o suporte ao WebKit no Windows Phone. Eu não sei se uma das dificuldades é em relação a isso. Okay? Mas não tem previsão oficial de quando eles vão dar suporte. Okay? Já vi relatos de gente que conseguiu fazer funcionar, mas assim, se não funcionar, você não pode reclamar porque ele já não garante nenhum suporte. Ok? Deixa eu ver aqui. Bom, eu falei, tem como você fazer acesso nativo. Eu comentei, acho que rapidamente. Vou mostrar um pouquinho mais também. Se quiser integrar também com o PhoneGap, também tem como. Já mostro, já falo rapidamente sobre. Ok? Sobre o mesmo layout, então, você basicamente você constrói um layout só e algumas coisas você customiza. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar aqui, mas basicamente é o seguinte, por exemplo, aqui, por exemplo, no Kitchen Sink, você constrói o seguinte, fala que esse cara aqui, essa listagem aqui, além da listagem, vai renderizar aqui. Sei lá, em vez de você... Eu diria que a customização de profiles, entre iPhone, Android, etc., é cerca de 10% da sua aplicação. Okay? Só para você ter uma noção do que você precisa reescrever em termos de tela. Talvez no máximo 20 se você fizer muita customização, mas é algo dessa linha. Todos os controles e modos ficam a mesma coisa. As views você reaproveita quase tudo entre elas, mas reescreve algumas coisas. Como por exemplo, o Android, você não tem botão de back, como tem no iOS. Okay? Você já tem um botão de back no celular aqui embaixo. Então esse tipo de coisa você esconde. Basicamente isso. O build para BlackBerry não tem previsão oficial, não sei quando sai, mas você pode fazer o build na mão, ok? Só não tem um comando de build neles. Isso não significa que você não consiga embarcar isso em BlackBerry, ok? São coisas distintas. Vamos aqui. Diferença do Sencha para o jQuery Mobile, basicamente o jQuery Mobile é uma lib. Eu já usei jQuery Mobile em um projeto bem simples até uso, mas assim, eu acho muito inferior ao Sencha Touch. A única coisa que para mim é vantagem hoje no jQuery Mobile é que ele atende o Windows Phone. É a única vantagem real assim que eu posso dizer. Tirando isso, eu acho assim, ele muito anos-luz distante. É basicamente a diferença entre um lib e um framework. O jQuery Mobile é como se fosse um lib, uma lib, e o Sencha Touch é um framework. Microloader eu já falo. Tá. Essas dúvidas, deixa eu ver mais o que. Sobre o Sencha Touch, ou sobre o Titanium, eu falo daqui a mais pro final. Pode ser? Eu vou mostrar agora, tá bom? Então vamos lá. Então, depois que a gente instalar aquele Sencha SDK, não vou mostrar aqui porque é realmente muito simples. É só baixar e dar next, next. A gente consegue... Eu estou aqui no meu htdocs, aqui só para todo mundo saber. Então eu vou navegar dentro da parte do framework que eu baixei, que é o zip, descompactei, então ele está aqui. Existe um comando para eu criar uma aplicação já do zero. Então é o seguinte, Sencha app create, nome da minha aplicação, então eu vou botar aqui devtest demo e pasta onde eu quero que essa aplicação fique. Então eu vou botar aqui dentro do meu htdocs uma pasta devtest, ok? Ele vai criar aqui a minha aplicação. Então eu naveguei aqui para a minha pasta que eu acabei de criar, tá bom? Então tem aqui algumas coisas. Eu vou mostrar aqui. Então tem aqui a minha aplicação. Eu vou abrir aqui um editor de texto para a gente poder codificar rapidamente. Vou botar essa parte aqui. Vou usar o Sublime aqui. Então eu tenho aqui, vou aumentar a fonte. Tenho aqui a minha aplicação básica. Vou falar rapidamente sobre ela. Então tem aqui a primeira parte chamada SDK, que é o framework em si. Então Microloader é um cara que eles criaram para fazer o seguinte, ele faz, a primeira vez que você roda a sua aplicação, ele faz um cache, na segunda vez ele consegue rodar várias coisas muito mais rápido. Okay?
A parte de resources, então CSS, imagens e sites do framework, já falo sobre eles, temas. A parte de command, são arquivos necessários para esses comandos que eu acabei, tipo esse que eu acabei de fazer funcionar. SRC são os códigos abertos do framework. E esses aqui são as libs que a gente coloca em produção. Além disso, tem alguns arquivos aqui. Ele tem um arquivo de index, ele já cria um padrão, ok? Um arquivo de app.js, que ele carrega um monte de coisas, como imagem de startup, eu já vou mostrar isso daqui daqui a pouco. Package.json, que é um arquivo de configuração, também já falo sobre ele. E, mais importante, parte de resources da nossa aplicação, então ele cria um CSS padrão, ícones padrões e assim por diante. E aqui a parte de aplicação, que é onde a gente codifica. Então tem aqui controller, model, profile, story, view. Então controller, realmente, os controllers, models, profiles, foi isso que eu expliquei. Store, são os caras basicamente que carregam dados para a gente. Okay? A gente trabalha com store em conjunto com o model. E as nossas libs. Então se eu vier aqui agora no meu navegador, se fizer o localhost, no Devcast, ele já criou aqui uma aplicação padrão. Eu consigo rodar no browser. Okay? Se vocês repararem, tem um loading aqui, que ele também criou, padrão. Criou duas abas aqui embaixo. Okay? Já consigo navegar entre as abas. Ele criou já uma navegação padrão aqui para mim. Isso aqui já é uma aplicação, assim, razoável. Claro, demo, etc., mas já é funcional. Então, como é que eu faço para embarcar isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Eu vou mostrar isso aqui já embarcado dentro do meu celular, ok? Quer dizer, não vou mostrar dentro do meu celular aqui, só para não ter que ligar o webcam, etc., mas eu já vou mostrar no simulador. Então eu consigo fazer algo assim, ó. Sencha app build native. Então, o padrão desse arquivo aqui, ó, package.json, é, vou mostrar aqui, ele está setado para, onde aqui? O simulador do iOS. Okay? Então ele vai abrir sozinho o simulador do iOS para mim. Ele abriu aqui na minha outra tela, deixa eu arrastar para cá. Ele vai startar a aplicação. Ele já colocou uma foto aqui de loading e já abriu a minha aplicação dentro do meu simulador do iOS. Então isso aqui já é uma aplicação nativa instalada. Se eu abrir aqui o simulador, tem um ícone aqui da minha aplicação, My Application, tem esse nome aqui, daqui a pouco a gente muda. Se eu abrir aqui, tem a aplicação funcionando aqui dentro do meu celular. Isso aqui é uma aplicação nativa instalada, você poderia submeter para a App Store. Okay? Isso funciona no Windows, Mac e Linux. Okay? Então eu vou aqui mudar aqui rapidamente só para a gente poder ver. Devcast dev. Vou dar um novo build. Okay? Você só não consegue, vamos lá, você consegue dar o build para iOS, você só não consegue emular, porque você tem que ter o simulador do iOS e o simulador do iOS só no Mac. Okay? Então aqui ele instalou a nossa aplicação Devcast Demo, só para buscar um nome mais legalzinho, ok? Mas você consegue dar build para iOS e submeter a sua aplicação sem ter que ter um Mac, ok? Só não consegue rodar no simulador, aí não tem jeito. O simulador só existe para Mac. Okay? Se eu quisesse mudar isso aqui para Android, o que eu teria que fazer? Aqui, apontar o SDK do Android, que você teria já que ter previamente baixado e instalado. E aqui, mudar o target para Android ou Android Emulator. E o comando seria o mesmo. Você daria um build ao invés do iOS para o celular ou para o simulador do Android. Só lembre de mudar o Android API Level, que é o level do seu celular, da API que você está, para onde você está dando build, né? Então, assim, bem rápido, a gente já criou uma aplicação, claro, bem básica, né? Mas já conseguimos rodar tanto no browser como dentro do celular uma aplicação instalada, assim, bem produtivo, bem rápido. Okay? Tá.
Agora a gente vai voltar para o slide, daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais de código. Bom? Pessoal, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo o ritmo? Tô rápido demais? Tá tranquilo? Então, beleza. Quem me perguntou aí sobre simulador de Android, de iOS para Windows, eu desconheço, ok? Não sei se, nunca procurei sobre. Eu creio, eu chuto que não existe, mas pode ser que alguém já fez alguma coisa similar. Eu chutaria que não, ok? Não, para você submeter a aplicação para Apple Store, você não precisa de um Mac, não, ok? Aqui no Package, você precisa, claro, você tem que já ter. Isso aí é, assim, o processo de submeter uma aplicação continua sendo o mesmo processo, tanto na Google Play Store como para Apple. Então você precisa ser um desenvolvedor Apple cadastrado, precisa ter a tua licença, você precisa colocar aqui o certificado direitinho e etc, ok? Tudo isso precisa, assim, não tem como você fugir, tá bom? Mas o build você poderia fazer sem. Então, o processo é o mesmo, tá bom? Ô, Rodrigo, tudo isso aqui que eu estou mostrando, tanto a parte de build, etc., funciona Linux, Mac e Windows, ok? Independente o Sencha SDK, que é essa ferramenta que eu usei aqui no terminal, ok? Ela existe para os três ambientes. É só você baixar e instalar, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para os slides. Eu sempre, nunca lembro qual é o comando que eu... Ah, voltei aqui. Então vamos lá. Além disso, a gente tem ainda um outro cara que é muito comum a gente usar em plataforma móvel, que é o Sencha.io. O que é esse cara? Bom, o Sencha.io é um serviço, eles oferecem, tem uma plataforma já para você dar build, então você consegue pegar a sua aplicação, igual a que eu mostrei aqui rodando no Google Chrome, você conseguiria submeter para um servidor deles e deixar online lá para um cliente ou qualquer pessoa acessar e testar. Além disso, ele fornece uma API de login para o Facebook e para o Twitter, para você integrar no celular, o que é muito comum. Uma outra coisa muito legal é que ele faz o seguinte, ele tem uma parte de sincronização. Então, imagina que você tem um iPhone e um iPad, aí você tem uma aplicação lá no seu iPad, e você tem a mesma aplicação no seu iPhone. Aí você está navegando lá no seu iPad e você quer que quando você largue ele, deixou ele em casa, vai na rua, quando você abre a sua aplicação no iPhone, você tem a sincronização de dados. Tudo que você fez no iPad seja passado para o iPhone. Então o Sensha.io fornece um serviço para isso. Okay? Além disso, ele tem uma parte também de mensagens offline e online. Você consegue mandar uma mensagem de um dispositivo para o outro. Se esse dispositivo estiver sem rede, sem internet, Wi-Fi ou 3G, você consegue armazenar essa mensagem. E aí, quando esse dispositivo se conectar, você recebe essa mensagem naquele dispositivo. Então, ele também já tem um serviço para isso. O outro cara que o Sencha.io também tem, eu não coloquei aqui, ele tem um serviço para redimensionamento de imagem. Então, basicamente, uma imagem, você coloca o URL dentro na frente, e aí ele detecta qual é o device que você está e redimensiona aquela imagem para aquele device. Ou, se você quiser, você pode falar o seguinte, eu quero que essa imagem seja redimensionada em, sei lá, 320 por 240, ele já redimensiona direto. Ou ele faz baseado no device que você está. O Sencha.io não é pago, okay? É um serviço free. Tenho quase certeza que ainda está em beta, então tem algumas coisas que pode ter alguns bugs, algumas coisas, mas assim, eu já vi pessoas usando em produção, eu mesmo já usei e nunca tive grandes problemas, ok? Tem algumas coisas a mais que eles já prometeram fazer, mas ainda não está implementado ainda. Não estão implementadas, até porque ele ainda está em beta. Ok? Eu já tenho um tempinho que eu não olho. Rápido, eu fiquei agora Opa! Numa baita dúvida se ele ainda está em beta ou não, mas daqui a pouco eu revejo isso. Então vamos lá. O que é o Sencha Platform? Eu falei que a empresa tem um outro produto chamado XTJS. O que é o XTJS? O XTJS é um framework para a gente construir aplicações RIA
para web desktop. Ou seja, construir aplicações igual a gente faz, por exemplo, com Flex, o pessoal conhece com Flex, ou às vezes o pessoal faz o back-end todo em jQuery ou qualquer outra coisa do tipo. Para você construir para web, para a pessoa usar aí no seu desktop, notebook, o que quer que seja. Okay? E existe um cara, bom, o que eles pensaram? Bom, como é que a gente vai fazer para o seguinte? Você tem uma aplicação desktop e você quer portar ela para mobile web, ok? Eu não estou falando aplicação embarcada, estou falando aplicação mobile no seu browser. E eu quero fazer isso sem ter que reescrever a minha aplicação toda. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um core, e esse core ele é comum entre o XT e o Sencha Touch. E basicamente o que você teria que reescrever são as suas views. Então todos os seus controles e models, tanto para o XT como para o Sencha Touch, ficariam intocados, iguais, e você customizaria as suas views. Por quê? Porque a sua área de trabalho é diferente, a forma com que você interage num dispositivo móvel é diferente da forma que você interage numa aplicação, num ambiente desktop. Então, é razoável que você reescreva, né? Nem que não vá rodar, mas é que a sua forma de interação é diferente. Então, para você prover um serviço, uma forma de interação melhor para o seu usuário, é bom que você reescreva. Qual é o problema disso? Assim, isso aqui ainda não está inteiro integrado. Então, isso aqui ainda não é 100% verdade. Eu diria que, tipo assim, está em, sei lá, 65% do que deveria ser. Então, tem algumas coisas que você tem como reaproveitar, outras você ainda não consegue, outras você consegue parcialmente. Então, isso aqui ainda não é verdade absoluta, mas é uma coisa que eles estão trabalhando e tentando assim, tornar uma verdade. O que aconteceu? O C# Touch 2 foi lançado e eles fizeram várias melhorias que eles não podem agora simplesmente injetar no XT, porque já tem muita gente usando e você não pode mudar um produto que está em produção em várias empresas. Então, eles estão tentando agora, na próxima versão do XT, conseguir fazer isso em paralelo e realmente ficar uma plataforma única, que ainda não é verdade. Mas muita coisa é, no mínimo, parecida. E outras você consegue realmente reaproveitar. Ok? Bom, basicamente, Sencha Platform é isso. E o PhoneGap? Bom, eu mostrei aqui que a gente consegue embarcar uma aplicação só com o Sencha Touch. Acontece o seguinte, a API nativa do Sencha Touch ela ainda é incompleta. Incompleta no que sentido? Você consegue, por exemplo, o Sencha Touch te prover uma API para você consultar a câmera. Mas ele ainda não tem uma API, por exemplo, para você usar o SQLite. O PhoneGap, por exemplo, tem. Então, o PhoneGap, para quem não conhece, é basicamente um framework para você, com código HTML5, CSS3 e JavaScript, construir aplicações mobile embarcadas. Então, quem conhece aí jQuery Mobile, geralmente, quando faz aplicação embarcada, usa o PhoneGap. Okay? Então, você também consegue usar o Sencha Touch com o PhoneGap. É muito fácil integrar os dois. Então, se você quiser alguma coisa nativa, que ainda não existe no Sencha Touch, porque a API nativa do Sencha Touch ainda não é completa como é a do PhoneGap, então você pode ainda usar como alternativa o PhoneGap se você quiser. E isso não tem problema nenhum, funciona sem grandes dificuldades, não é difícil integrar. Vou mostrar aqui rapidamente o PhoneGap. Deixa eu selecionar meu browser aqui novamente. Então, para quem não conhece, o PhoneGap é um outro projeto. Não tem nada a ver com o Sencha Touch, ok? A gente só usa junto. Poderia usar com qualquer outra coisa, tá bom? Então tem aqui a página. A empresa que mantém ele foi comprada pela Adobe. Uma das apostas que a Adobe fez depois de meio que largar o Flex foi apostar no PhoneGap. Ela já tinha comprado antes, mas depois, quando ela largou aí o Flex, ela falou assim, usem também o PhoneGap, que é uma promessa, etc. Ele recentemente está num projeto Apache Cordova. Okay? Então tem aqui, vocês podem fazer o download, instalar. Eu não vou mostrar, não vou ficar me alongando muito com o PhoneGap, porque não é o objetivo de hoje. De repente, um outro webcast eu falo mais sobre. Então tem a parte aqui da API. A API dele é bem tranquila, muito fácil de usar. Então tem aqui todas as coisas suportadas por ele. Okay? Acelerômetro, storage, eventos, etc. Algumas coisas já tem no Sencha Touch. E você consegue integrar ele sem grandes dificuldades.
depois o PhoneGap, depois que você instala, por exemplo, no iOS ou no Android, você coloca um jar dentro do projeto, etc. Na página aqui tem até o Get Started falando sobre. Você precisa basicamente de um JavaScript. Então, deixa eu pegar aqui. Você pode simplesmente embutir o JavaScript aqui no seu index e pronto, você já está apto a usar o PhoneGap com o SenchaTouch. Ok? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui nas perguntas, só para não ter que ficar tudo pro final. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu mudar rapidamente aqui para eu acessar o site de forma melhor. Deixa eu ver. Então, para você dar build com o PhoneGap, aí de fato você precisa de um Mac. Por quê? O PhoneGap você precisa integrar ele dentro do Xcode, que é a ferramenta de desenvolvimento para a Apple. Aí você precisa realmente, se você for usar o PhoneGap para você dar um build para o iOS, você vai precisar de um Mac. Ou no mínimo um Hackintosh da vida, ok? O PhoneGap funciona... Não. Não, o PhoneGap ele tem suporte a mais plataformas do que o Sencha. Mas se você usar o Sencha dentro do PhoneGap, o suporte é só das plataformas da Sencha. O que acontece é o seguinte, o PhoneGap ele não tem nada de user interface, ele só te provê APIs de acesso ao dispositivo. Então, qualquer coisa de view, ele não tem. Você precisa de alguma ferramenta, algum framework de view. Se você for usar o Windows, o Sencha Touch, aí não tem jeito. Você só tem suporte Android, BlackBerry e iOS. Mesmo o PhoneGap dando acesso nativo a outros ambientes, ok? Sim. Além, se você quiser, existe um serviço chamado, cadê? PhoneGap Build. Você consegue usar na nuvem um build usando o PhoneGap, ok? Para desenvolver apenas uma aplicação, ele é free, ou então você pode pagar. Você submete um serviço online, aí nesse caso você não precisa do Xcode, ok? E ele, quer dizer, no mínimo você precisaria do Xcode para criar o projeto. Eu não vejo muito como fugir não, mas você pode submeter para ele, ele dá o build, ele gera o QR Code, você pode mandar inclusive o QR Code para o cliente baixar, testar e etc. Ok? Ou então para a sua equipe, às vezes facilita bastante. Então, a integração server-side é via Ajax, Brian. Então você pode trabalhar tanto com JSON como XML, ou até via, assim, via Ajax, ou se você estiver em outro domínio, tem o JSONP também. Você pode trabalhar também com IQL. Então, por exemplo, usar a API do Facebook, por exemplo, via IQL é muito fácil. Yahoo Query Language, para quem não conhece. Eu vou falar um pouquinho mais agora do pacote de dados. Vou aproveitar e falar mais um pouco. Então é bem tranquilo de usar. Ok? Uh, Sencha ainda não, o Sencha Touch ainda não tem API para o SQLite Symfony Gap, infelizmente. As APIs nativas do Sencha Touch ainda são razoavelmente poucas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho aqui, atualmente, homologadas só tem essas quatro aqui. Conexão, de notificação, de orientação de câmera. Se você precisar de qualquer outro recurso além disso, só com o PhoneGap, infelizmente. Eu creio está na versão 2.01, Sencha Touch. Eu chuto que na versão 2.1 eles já coloquem mais APIs, mas é um chute. Talvez só na 2.2, por exemplo. Ok? Tô vendo aqui. Então, Beloli, o SQLite ele é multiplataforma, ok? Ou se você quiser, você pode usar o Local Storage, mas o Local Storage tem limite de 5 MB. Pulei alguma pergunta? Não sei se pulei, senão eu vou continuar aqui no slide. Alguém se manifeste se eu pulei a pergunta de alguém, por favor.
Então, ô Fábio, o Local Storage ele é um recurso do HTML5, porque ele não tem nada a ver com o Sencha Touch em si. O Sencha Touch só usa, ele usa a chave valor, você consegue armazenar conteúdo, mas ele tem um limite de 5 megas. Basicamente isso. E o Sencha Touch já tem um cara que consegue manipular um Local Storage nativamente, ok? Então, beleza, eu vou mostrar um pouquinho de código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir um get status que tem aqui, porque ele já tem alguns códigos e fica fácil para vocês reproduzirem depois. Okay? Para a gente poder criar uma aplicaçãozinha, só mudar essa aplicação que a gente já criou, ok? Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Fecha Application Guide. Então a gente vai fazer essa aplicaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é uma lista, okay? Ele carrega aqui um conteúdo. Tá bom? Só para mostrar um pouquinho de código aí para vocês. Só para vocês verem a estrutura e etc. Não dá para mostrar muita coisa, mas já dá para dar um overview aí básico. Sobre ícones, rapidamente você pode vir aqui em Icons. Okay? Tem um exemplo só de Icons aqui, depois você olha o source. Tá bom? Você não vai ver nenhuma foto, nenhuma imagem solta, porque isso aqui eles usam o Base 64 da foto e injetam dentro do CSS, ok? É uma coisa que geralmente eu falo mais em curso, mas não dá para falar muito aqui hoje. Então vamos lá para o código. Então nós temos aqui a nossa aplicação básica, tá bom? Então se a gente vier aqui na nossa view, a gente tem uma view. Então aqui ele é todo orientado a objetos, então ele extende de panel, que é um cara que já cria um panel, ok? E ele criou aqui dois caras, então tem assim uma barra na posição de baixo e algumas coisas assim. Então eu vou tirar esses caras aqui, ok? Eu vou deixar ele sem item nenhum. Nós vamos vir aqui no nosso browser, vou dar um refresh, ele não vai ter nada mais, ok? Pessoal, só de novo sobre o ícone. Se você vier aqui no exemplo de icons, tem todos os ícones, ok? É só você ver o source e tem o nome de todos esses ícones aqui, ok? Up, down, bookmark, download, favorites, info, tem tudo lá. Vamos voltar aqui. Então eu vou seguir, como eu falei, o Building of First App, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que ele fala é o seguinte. Vou mostrar a estrutura básica aqui. Existe um arquivo app.js. Esse é o arquivo que é carregado na nossa aplicação. Então ele diz, por exemplo, que a gente está carregando essa nossa view. E ele usa um método launch. Esse cara roda. Ele cria então um viewport e adiciona essa nossa view lá no na nossa tela. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar agora esse cara, um íconezinho aqui, ok? E já tem o HTML pronto que vai ter esse código aqui, ok? Vou adicionar esse cara aqui. Então isso aqui vai criar exatamente isso aqui. Só que isso aqui vai estar sem um layout bonitinho. A gente não vejo grandes problemas nisso ainda, tá bom? Então se eu der um refresh aqui agora, pronto, apareceu aqui nosso código, beleza? Você consegue usar os seus próprios ícones, criar, etc. E como customizar tudo isso. Vou falar rapidamente depois de temas, dar uma overview bem básica, porque como hoje é um pouco corrido, não dá para falar tudo de tudo, mas tem como você customizar qualquer coisa que você queira. Criar componente próprio, etc. Então, eu vou criar um outro cara, que é um nested list, que é essa lista aqui, ok? E carrega esse monte de dados aqui. Então, o que que ele... Vamos olhar um código. Deixa eu copiar para o Sublime para vocês poderem olhar melhor. Ok? Então, essa lista, você diz aqui, por exemplo, qual é o tipo, é um nested list, qual é o título, qual é o ícone. Vocês me perguntaram o ícone aqui, esse é um tipo de ícone que já tem pré-definido. O título, e existe um cara chamado store.
Então o Store, como eu falei antes, ele é um cara... Tá dando para ler aí a fonte ou não tá mais um pouco? É o cara responsável por carregar os nossos dados, seja de onde for. Ok? Então ele falou aqui que é de um tipo tree, disse quais são os campos desse cara. Eu poderia, por exemplo, ter colocado um model aqui, definido lá no meu model quais são os tipos, validações. Posso, por exemplo, fazer conversões em tempo de execução. Tem muita coisa nisso. Então ele disse aqui alguns tipos. E ele falou que esse store usa um proxy. Aí alguém me perguntou aí como é que funciona a requisição a dados. Então aquele, por exemplo, está usando um JSON-P, poderia ser um Ajax. Okay? E essa URL aqui, ele usa o Google APIs para fazer um load lá no feed do SenchaBlog. Então, se eu pegar isso aqui, colocar ele aqui no meu browser, ele vai me retornar esse JSON aqui. Eu posso chegar aqui no JS Buildfire, por exemplo, e colar aqui. Opa! E aqui, por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, tem um nó root, tem aqui qual é o feed que eu usei, qual é o response. Então, tudo isso aqui, ó, por exemplo, title, eu não sei se está dando para ler, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Isso. Title, link, author, data de publicação, são os tipos que ele colocou aqui, ó, tá vendo? E aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho um leitor que vai ser do tipo JSON, que é exatamente o retorno que eu tive aqui, e eu vou ler o nó root, essas entradas aqui. Então isso faz com que ele monte um list, esse list tem um cara que carregue dados, e como ele já tem um leitor de um tipo de onde está lendo, esses dados já vão ser mostrados aqui na nossa listagem. Ok? Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Não sei. Deixa eu ver. Pronto, está funcionando. Então, só com essa meia dúzia de coisas, eu já fui lá no feed de um blog e já carreguei alguns registros lá do blog da Sencha. Ok? Seguindo só mais um pouquinho. Vamos ver mais o que. Ele depois cria um form. Vou mostrar rapidamente a criação de form. Reparem, tudo isso aqui eu estou colocando num arquivo só. Isso aqui nem é uma boa prática. O certo era o seguinte. Eu criado um outro arquivo de view. Ok? Essa minha view aqui ficaria num outro arquivo, eu usaria aqui, essa aqui no outro arquivo, e essa aqui que eu vou criar aqui de embaixo no outro arquivo, mas como o tempo é curto, estou criando tudo aqui rapidamente, ok? Então ele criou aqui um outro ícone, que é do tipo form, okay? Disse para onde eu vou submeter, dá o submit desse meu form, botou um layout, existem vários layouts, tá bom? Criou alguns campos, um field set, por exemplo, com um text field, um campo de e-mail, um campo de text area, e colocou um botão para dar o submit. O pessoal que já está acostumado com SQL e coisas da vida, a sintaxe não é nada de outro mundo, é bem tranquilo. Okay? Então, vou ver aqui de novo no browser, dar refresh. Vai aparecer uma terceira aba aqui, que é o nosso formulário de contato. Okay? Como eu não tenho essa URL contact.php, vai dar erro aqui, mas ele consegue dar um submit aqui para o meu context.php. Ok? Tá. A Isa disse, fez esse monte de coisa e agora? Bom, eu posso simplesmente agora fazer o seguinte, ó. Vim aqui no nosso terminal, vou botar ele para a minha área, e dar um outro build native. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar todos esses arquivos, ele vai minificar esse nosso JavaScript, vai obfuscar, vai fazer tudo, vai gerar um IPA e vai submeter isso direto no nosso simulador do iOS. Tudo isso ele faz sozinho para mim. Ele carrega as dependências do framework, o framework trabalha com dependências. Carrega o CSS também compactado, minify. Deu build já de tudo. Eu espero que já esteja aqui no simulador. Ver. Vou só deixar o simulador para cá. Vamos ver. Vou dar um build agora.
Ele faz tudo isso pra gente já sozinho, ok? Vou esperar o build de novo, vamos ver se a aplicação vai rodar direitinho. E alguma coisa, something's happens wrong. Vou ver uma coisa aqui rapidamente. Eu acho. Opa. Tá tudo ok. Muito bom quando dá defeito exatamente no meio de um debitcast. Excelente. Deixa eu ver. Você quer que eu inspecione aqui no browser? Ah, eu queria ter mostrado a aplicação rodando. Vou fazer o seguinte. Só para eu não. Vai ser difícil achar o bug aqui em 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o nesse de list, que é o que eu acho que está dando problema. Deixa eu ver se eu consigo dar um outro build aqui. É, crash alguma coisa que eu não faço ideia o que foi. Ah, eu já até sei. Eu acho que eu já sei o que é. Só ver se isso aqui vai funcionar. É, eu já sei o que é. Porque eu fiz isso aqui tudo, mas não. É porque vamos lá, deixa eu dar uma explicada rapidamente, só para eu não passar vergonha aqui. O framework ele trabalha com dependência. Então, por exemplo, se vocês virem aqui, tem o require. Isso significa o seguinte: ele, antes de carregar esses arquivos, ele precisa desses dois e ele vai carregar esses dois arquivos. Acontece que eu não carreguei esses daqui. O Xtype ele faz um lazy loading. Quando ele precisa, ele vai lá e carrega. E no device, na aplicação mobile, ele não pode carregar um arquivo por demanda. O que isso quer dizer? Aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, e eu não salvei. Vou voltar aqui no browser. Ele fez aqui, ó, requisições assíncronas de vários arquivos. Essas requisições assíncronas não podem existir numa aplicação embarcada. Tem que estar tudo lá. Então, eu teria que ter carregado cada um desses arquivos aqui, ó, por demanda, para na hora dele gerar minha aplicação não ter nenhum erro, entendeu? Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar um por um só para mostrar que isso aqui funciona. Eles estão meio de honra.
Bom, vamos ver agora se isso aqui está funcionando. Agora, se eu passar vergonha de novo, se não funcionar de novo, aí sim eu passei vergonha. Vamos lá. Repara que agora ele recarregou 194 dependentes. Aí, viu? Agora funcionou. Tem aqui o blog e o content. Ok? Bom, beleza. Agora o que eu faço é o seguinte. Vou mostrar uma outra coisa aqui rapidamente. Vocês me perguntaram aí como é que a gente muda o tema. Não sei até que hora a gente pode ir, mas é a última coisa rapidamente que eu mostrar para não comer muito tempo. Vamos lá, que é o seguinte. É, existe essa parte aqui de resources. Dentro dela existe um arquivo chamado SAIS. Não sei se todo mundo conhece SAIS. O SAIS ele é um framework de alto nível para você escrever CSS. O que ele faz? Você consegue escrever variáveis, fazer for no CSS, várias coisas assim, ok? Não tem como falar muito de size aqui, seria um outro devcast, mas ele faz com que você consiga customizar bastante o seu CSS e reaproveitar. Então, você consegue fazer o Snapchat Touch, ele é todo baseado em size. Então você consegue, assim, deixa eu abrir rapidamente aqui dentro desse SDK, sources, size. Vocês vão ver aqui que tem, por exemplo, o arquivo de Android, customizações e coisas do tipo. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse monte de coisa aqui, e vou customizar aqui na minha aplicação. Vou colar isso aqui. Okay? Isso aqui são variáveis que o CSHTouch usa internamente e vou mudar algumas cores. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu terminal, eu existe uma, uma gen Ruby chamada Compass. O Compass permite que você compile usando o size do seu CSS. Então, eu consigo fazer algo assim, ó. Compass, compile, resources, size. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu arquivo size, vai compilar e vai gerar um CSS. E vai sobrescrever o CSS que a gente já estava usando, que era esse app.css aqui. Ó. Então ele falou assim, ó, sobrescrevi o seu app.css. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um build novamente. Vai deixar o simulador aqui do lado. Então ele vai mudar todo o layout, todas as cores da minha aplicação. Só com essas configurações aqui que eu coloquei.
Então vamos ver. É o que tem funcionado. Vamos lá. Então, ó, a barra agora ficou preta e o, o home aqui ficou com alaranjado, não sei exatamente o que ficou essa, sei lá. Não sei muito bom com cor. Mulher que sabe cor. É, e a cor aqui, por exemplo, ficou branca agora, ok? A cor das listas também mudaram. Se eu clicar aqui, ó, ficou laranja, a cor da lista, e assim por diante, ok? Então, só com um comando e meia dúzia de variáveis aqui configuradas, ele já mudou tudo para mim, ok? Poderia, sei lá, só mudar o base color, por exemplo, que é a variável base de todas as coisas. 666, não faço a menor ideia que cor é isso. E ele também vai... Opa, não. Porque primeiro tem que compilar o CSS novamente. Eu errei alguma coisa. Base color. Ah, já sei. Eu tirei o sem touch. DBT coisa demais. É só recompilar o CSS aqui para essa nova cor. Com 333. Dá para o 666 que eu não sei o que é. E dá o build nele. Deixar o nosso simulador aqui. Novamente, ele passa pelo processo de minified, ele compacta o nosso CSS, compacta só o JavaScript que o framework está usando, gera um loader, usa um microloader para fazer cache da nossa aplicação e mudou aqui de novo para uma outra cor aqui. Repara, ele mudou também a cor de, da máscara do ícone. Tudo isso ele faz, o Sencha Touch ele tem algumas regras. Se for determinadas cores, determinados backgrounds, etc., ele seta outras cores, isso tudo magicamente. Okay? Então tá aqui como customizar o layout básico. Claro, você tem como criar os seus ícones, customizar os seus ícones, etc. Mas como hoje está um pouco corrido, não dá para falar de tudo. Mas é muito simples customizar e colocar coisas do tipo. Okay? Se vocês quiserem ainda, só para mostrar aqui, eu só pedi para inspecionar, você consegue inspecionar, isso aqui é tudo HTML, como eu falei. Okay? Vocês podem ver regra CSS aqui, se você quiser customizar uma regra CSS mesmo, você pode, tem como você ver aqui, pode ser escrever uma regra CSS e adicionar um CSS mesmo no seu index lá e mudar, aplicar uma regra CSS na mão. Ok? Voltar rapidamente aqui para os slides, só para a gente poder finalizar. Basicamente, acho que tem para falar isso. Se vocês quiserem, eu vou dar um curso de Ciência 2 pela Sportnet. Quem quiser aí tem um cupom de desconto de R$ 60, válido até sábado. Então, se quiser, se tiver interesse, alguma coisa assim, dá uma olhada lá, sportnet.com/ciência 2. Esse cupom é para quem assistiu o webcast, quem teve paciência e me ouviu até o final. Então tem um desconto aí merecido. Ok? Deixa eu colar o link aí. E o cupom de desconto aqui, válido só até sábado, sem Casas Bahia e sem prolongações, ok? Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver se eu pulei mais alguma pergunta. Queria agradecer aí o Pedro e o David, que estão organizando aí o Devcast, que deram a oportunidade para eu poder falar um pouco. Não sei se ficou muito corrido, tinha muita coisa para mostrar, mas assim, se tiver, o pessoal quiser que eu fale mais alguma coisa, eu estou aqui à vontade. Só que eu não queria extrapolar muito, não ficar algo muito longo. E deixa eu ver se eu pulei alguma dúvida. Deixa eu ver.
Deixa eu ir. Calma. O chat está tão longo que eu estou tentando procurar onde é que estão as perguntas. Ah, uma coisa que eu não mostrei rapidamente é o seguinte. Além do build native, você consegue dar um build em production, ok? O que esse build in production faz? Ele gera tudo isso, só que para mobile, ou para web, okay? Para mobile web, sem ser embarcado. Então ele também gera um código otimizado para você ter no mobile web. Ele gera, por exemplo, um manifest já para você, o cache, também com o microloader. O que o microloader faz? Ele basicamente, você carrega a primeira aplicação, ele faz um cache em local storage e na próxima vez ele usa esse cache para você poder usar a aplicação. Então roda muito mais rápido depois da primeira rodada, ok? Então você consegue, por exemplo, eu não lembro agora qual é a pasta. Ele gera aqui um. Opa, aqui dentro de Build Production. Você consegue subir isso aqui um FTP, um servidor qualquer, um VSSH, qualquer coisa para web, mobile web, para celular. Hum, tá, agora. Pessoal, acho que eu não pulei nenhuma pergunta, acho que não teve. O pessoal só ficou falando aí de várias coisas aí no chat, eu pulei. A única pergunta que eu sei que eu fiquei devendo foi sobre o Titânio. O pessoal me perguntou qual a diferença aí. Assim, o jQuery e o SenchaTouch, eles são baseados em você realmente fazer um wrapper, empacotar a sua aplicação web, desculpa, para nativa, mobile.